De lá pra cá houveram muitos boatos sobre o paradeiro dela, coisas que eu me recusei a trazer aqui pro canal, porque não havia autenticidade nos fatos. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais um episódio da série Na Mira, na saga investigativa Os Quatro de Idaho. Eu tenho coberto tudo o que tem acontecido dentro desse caso, que tem mexido com as nossas emoções. Então se você quiser conferir os episódios anteriores, todos os passos da investigação, as reviravoltas, tudo que tem se desenrolado, você encontra um link aqui nos comentários. Os Quatro de Idaho, você pode ir na página inicial também, está tudo em ordem cronológica, então você não tem como se perder. E hoje nós temos algumas atualizações bem interessantes, porque as pessoas que querem chamar a atenção, se promover com esse caso, chegaram no auge do limite, então nós vamos ver a questão do áudio fabricado, que vocês já viram aí no título, e também como os videntes estão explorando esse caso até a última gota. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial para discutir esse caso comigo. Você vai ficar muito surpresa, então se prepare. Nesse momento, já gostaria de agradecer ao Fábio Marques, que fez uma contribuição pelo Valeu, mecanismo disponibilizado aqui pelo YouTube. E eu fico muito feliz pelo carinho, pela gentileza em querer semear aqui no canal. Eu fico muito contente mesmo. Eu desejo que na sua vida possa haver uma retribuição muito abundante em relação às sementes que você tem plantado aqui, tá bom? Lembrando que se você está usando celular, tablet, computador, você pode fazer um tour aqui no canal para conhecer as atrações, porque eu tenho tudo organizado aqui. As séries, as sagas, as minisséries, os episódios independentes, então são histórias muito boas, como essa mesma série aqui, nós estamos quase chegando ao 100º episódio, que aliás vai ser exibido depois de amanhã, então é um episódio super comemorativo e é muito bom que vai vir pela frente. Você pode conferir as outras histórias, é uma jornada e tanto. Minisséries como Pássaro Negro, Ana Delvey, A Escada, O Escape da Casa dos Horrores, você pode ir na página inicial e você vai ver sessões, categorias, tudo organizado, sem a menor dificuldade, tá bom? E a gente vai começar esse caso agora. Bom, mediante a toda a força que esse caso tomou, era inevitável que houvesse polêmicas. E é claro, nós chegamos em uma muito inesperada. Bom, vamos dar uma contextualizada para vocês. Na época do caso Gabby Petito, existem canais americanos que são focados em true crime, mas eles são um pouco diversificados no campo de fazer coberturas constantes de casos que estão em andamento, desaparecimentos que acabaram de acontecer. Naturalmente, eu não me encaixo nessa categoria de trabalhar com coberturas o tempo todo. No canal, especificamente, essa é a terceira saga de cobertura. A primeira vez foi com o caso Gabby Petito, no ano passado. No meio desse ano, começou com a saga do julgamento do Johnny Depp versus Amber Heard, que eu só comecei porque eram muitos pedidos de pessoas muito queridas aqui do canal. E aí teve esse caso que mexeu comigo e aí eu comecei a trabalhar com ele. Mas normalmente eu não pego casos recentes, vocês sabem disso. E cobertura realmente é muito difícil de acontecer. Então a saga de Idaho é uma exceção sem tamanho em meio a tantos casos de desaparecimento, coisas que vão acontecendo. E então, no ano passado, quando o caso da Gabi estava discorrendo, eu acabei esbarrando em vários canais americanos, eu conheci pessoas, eu assisti vídeos, eu vi muita gente que aparentemente é muito legal, muito bacana. E agora, com o caso da saga de Idaho, o algoritmo do YouTube começou a reivindicar para mim todas essas pessoas novamente. Então eu estou esbarrando na maior parte dos YouTubes que eu cheguei a ver em algum momento, ano passado, está aparecendo agora para mim de novo, que são pessoas todas focadas nesse caso. A maior parte dessas pessoas, pelo que eu pude ver, dar uma olhada, entender, são pessoas muito sérias. Porém, o que acontece? Existe um youtuber chamado Joseph Morse e ele não se encaixa nesse nicho específico que eu mencionei pra vocês. Na verdade, nenhum dos dois. Nem no meu em particular, que é muito parecido com os outros youtubers de true crime aqui no Brasil. E nem com esses que eu falei pra vocês que são mais focados em coberturas, assim, porque normalmente eles fazem lives. Então eu sento aqui e há uma gravação com antecedência até o vídeo chegar a vocês. Normalmente esses canais que eu mencionei, eles fazem tudo ao vivo. Então às vezes é 2, 3, 4, 5 horas de vídeo, é chocante. E a notícia vai ali ao vivo. Então acontece de
pipocar alguma coisa no meio da live, acabou de sair na TV e eles anunciam. Entre todo esse campo, esse Joseph que eu mencionei pra vocês, ele não foca exclusivamente em casos de true crime. Ele é um youtuber focado em hot topics, ou seja, tópicos quentes, tópicos do momento. Então, na época do caso Gabi Petito, que era um assunto muito relevante, principalmente dentro do YouTube americano, ele estava lá fazendo altas coberturas, basicamente de manhã, tarde e noite. Saía uma notícia, ele já abria live e tal. Vinha muito vídeo dele pra mim, que era assim, entre todos, o dele era que mais aparecia pra mim, era impressionante. E ele já havia se metido em uma polêmica que eu não cheguei a abordar e nem mencionar o nome dele aqui na época, que num dos episódios da Gabi, vocês devem lembrar, talvez vagamente, que houve uma especulação de que o Brian estava fugindo em um barco e apareceu o pé dele em uma gravação, numa live do Instagram e não sei o quê. E aí a polícia rapidamente teve que vir desmentir, não gente, isso é mentira, isso é forjado e não sei o quê. Na época eu não soube, porque eu não consigo acompanhar essas pessoas de forma assídua, né? No máximo eu vejo o que eles estão lançando em relação ao caso, principalmente dificulta muito pela questão da língua, né? Porque se eu tenho que ver alguma coisa com a legenda, é muito mais difícil do que se eu estivesse só ouvindo. Ele estava por trás desse vídeo. Aparentemente, ele meio que lançou essa gravação e que disse que era do Brian. E aí isso deu uma confusão. Alguns sites chegaram a noticiar a informação, parece que houve adulteração até mesmo de HTML. E aí, rapidamente, o assunto acabou não indo adiante, porque na época do caso da Gabi havia muita coisa mais agravante do que isso acontecendo. Ainda durante a cobertura da história dela, ele se envolveu em uma outra polêmica, porque ele trazia teorias muito exageradas. Então, assim, era uma coisa muito exacerbada. Acontecia alguma coisa ou simplesmente alguém fazia um vídeo bombástico naquela rede vizinha lá da China com uma informação totalmente zero confirmada, e ele já fazia um vídeo do YouTube e dizia acabou de acontecer não sei o que, isso era falso. Então ele começou a ficar meio que queimado entre os outros canais, que são sérios, por conta desse exagero todo. O caso da Gabi Petito acabou esfriando, foi embora, terminou daquele jeito horroroso, como todos sabem, e aí foi-se embora. Vamos dizer que eu perdi o contato com todos eles. Quando eu comecei o caso do Johnny Depp, eu entrei na metade do julgamento. Então eu cubro o julgamento todo, mas quando eu comecei a fazer os episódios, o julgamento já tinha passado da metade e estava em pausa. Nisso, o algoritmo do YouTube começou a voltar com os vídeos dele pra mim. Por quê? Porque, como eu disse pra vocês, ele não é focado em crimes, ele é focado em assuntos do momento. E ele estava a rodo fazendo também do Johnny Depp de manhã, depois de manhã de novo, tarde, mas não sei quantas vezes à tarde, depois à noite. Então qualquer coisa que saía, ele estava cobrindo, mas era vídeo dele que não era brincadeira. E aí aconteceu o seguinte, quando acabou o julgamento do Johnny Depp, apareceu um jurado lá nessa rede vizinha, e ele disse, eu sou jurado do julgamento da Amber, e aí ele começou a dar detalhes do veredito, como eles tomaram a decisão daquele veredito e não sei o quê. A princípio, esse jurado foi descoberto pelo Joseph e ele fez um vídeo divulgando e aí isso se alastrou. Quando eu vi, inclusive, eu cheguei aí nessa rede vizinha, eu assisti o vídeo do jurado, cheguei até a acreditar que era realmente de verdade. O que acontece? Eu peguei e falei, vou segurar a notícia, porque como o cara não estava mostrando o rosto, não mostrou uma identificação realmente, ele chegou ainda a mostrar uma coisa que aparentemente comprovava que ele era jurado, mas sem o nome dele. E então a gente não tinha nada que realmente comprovasse que ele esteve no julgamento. Então eu esperei passar quase que uma semana, porque eu pensei, valia a pena fazer um vídeo para contar como que era a experiência dos jurados. Eu acho que é um tema muito legal. Até hoje eu procuro uma história onde eu consiga ver o ponto de vista dos jurados para trazer para vocês. Eu falei, vou esperar, não tem informação. As outras redes não confirmaram a veracidade disso, né? A imprensa e tal. E aí eu ia gravar, cheguei a anunciar aqui na comunidade, quando se passou um tempo, ninguém desmentiu. No dia que eu preparei o roteiro para que eu fizesse a gravação, narrando o que ele disse, como é que foi o júri, como que eles chegaram na decisão e etc. Eu decidi, mais uma vez, eu estava um pouco receoso com isso, pela falta de confirmação. Antes da gravação, eu decidi procurar no Google para ver se havia acontecido alguma coisa. E aí, naquele dia, aconteceu.
alguém, eu acho que foi da CNN, descobriu quem ele era de verdade, não divulgou o nome dele, mas a coisa ficou feia entre ele e o jornalista e anunciou, olha, é falso, ele mentiu, e ele ainda teve a cara de pau de dizer, eu só tava querendo me divertir. Então o jurado era falso. Até onde eu sei, o Joseph não se retratou. E ele foi muito criticado na época porque muitas pessoas chegaram a dizer que ele era o cara por trás, que ele era o jurado que gravou aquele vídeo, já que foi ele que descobriu rapidamente, milagrosamente, blá blá blá. No canal dele, esse vídeo do jurado fala no canal dele, é o que tem maior alcance. Chegou a passar 2 milhões de visualizações, se eu não me engano. E a outra coisa que acabou queimando um pouco ele também, simplesmente pela rapidez, pela falta de preocupação em verificar o fato e tal, considerando o seu histórico. Bom, quando isso acabou, passaram-se algumas semanas, os assuntos sobre o Johnny Depp e a Amber Heard acabaram esfriando também. E ele continuou cobrindo a Amber na base de boatos. Por exemplo, de lá pra cá houveram muitos boatos sobre o paradeiro dela. Coisas que eu me recusei a trazer aqui pro canal, porque não havia autenticidade nos fatos. Por exemplo, eu rastrei um jornal que não é americano, se eu não me engano era de Israel, que disse que, tudo na base do boato, que a Amber se hospedou em hotel com não sei quem, aí a Amber agrediu a moça no meio do corredor, e aí tinha uma câmera que pegou, tipo, a Amber puxando essa moça pelos cabelos. Só que quando você olha a imagem, ela é completamente embaçada. Você vê duas pessoas, uma pessoa meio que embaixo, outra aqui em cima, mas ainda assim, não chega a ser uma posição clara de agressão. E não dá pra identificar se aquela moça, ou se aquilo ali realmente é até uma mulher. Então eu falei, não vou trazer isso. Depois, houveram outros boatos, não sei aonde, só boato. E, por exemplo, assim, são sites, eu descobri que esse site mesmo em Israel, são aqueles sites que são especializados em fofoca, e eles postam sem muito pudor, sem ter muita preocupação se aquilo ali é real ou não. Isso é uma coisa complicada porque esses sites, como o TMZ, por exemplo, que é muito famoso nos Estados Unidos, eles só vivem dessas manchetes gritantes. Só que muitas vezes, algumas situações acabam se revelando completamente falsas. Podia ser o caso da Amber, até porque não houve reportagem disso em lugar nenhum. Não que se a mídia toda confirmar uma notícia quer dizer que é verdade, porque muitas vezes é mentira também. Mas, pelo menos, precisa ver algumas provas para que eu me sinta confortável e ver aquilo ali e falar, não, realmente isso aqui não tem como desmentir, é verdadeiro, não é falso. Então ele continuou propagando isso. Por exemplo, houve uma outra teoria muito absurda nesse meio tempo, que eu também me recusei a trazer pra cá, que era que a bebê da Amber era uma boneca e não uma bebê de verdade. Pois ele fez esse vídeo também, sem prova nenhuma, tudo na base do boato. Ele chegou a trazer pro canal dele um vídeo que eu assisti com os meus próprios olhos e que na época me chocou, porque eu não imaginei que era falso. Que era um vídeo de que a Amber estava trabalhando em uma boate lá em Israel e ela estava atuando como garota de programa. E assim, não para por aí. O que acontece? Apareceu um funcionário anônimo dessa boate que apareceu lá numa... Aí ele disponibilizou a chamada que ele teve com essa pessoa, com a voz toda embargada e tal. E essa pessoa falou que a Amber estava trabalhando como garota de programa e que ela era mesmo assim muito difícil, que ela bateu nas outras meninas e tal. No dia que eu vi esse vídeo, que eu vi o relato super dramático da Amber trabalhando como garota de programa, a minha mãe lembra, eu fiquei muito triste. Eu fiquei triste de verdade, não que eu tenha a pena dela, porque vocês sabem aqui, já dei minha opinião várias vezes, mas a primeira coisa que eu pensei foi na bebezinha dela, que não tem nada a ver com isso. Eu fiquei comovido porque era um evidente fundo de poço e eu pensei, poxa, de tantas coisas que essa menina podia fazer pra mudar a vida dela, ela acaba parando nesse buraco. Foi realmente a única pena que eu senti em tudo que aconteceu do julgamento de lá, depois que eu formei minha opinião. E aí passaram-se alguns dias, ninguém mais confirmou a notícia. Eu vi que ninguém mais averiguou isso, que ninguém conseguiu uma foto sequer. Eu falei, gente, não é possível. Se ela tá trabalhando dentro de uma boate, se ela está dançando num poste de luz, como foi o relato, tem que ter alguma prova, tem que ter mais alguém, além de um funcionário anônimo que está dizendo sobre o comportamento dela. Até, gente, teve, acho que se eu não me engano, eu disse até que ela colocava substâncias na bebida dos caras para roubar o dinheiro deles, assim, foi daí para pior, bem baixo. Ninguém confirmou e eu comecei a me questionar se aquilo ali era verdade.
Aí passou e dali pra cá vocês viram que todas as atualizações eram basicamente restritas aos julgamentos, às movimentações dos processos judiciais, que são fatos e realmente são, né, movimentações que vêm de lá pra cá. Bom, mas agora chegamos na atualidade aqui dos fatos. O Joseph também está cobrindo o caso de Idaho. E isso eu não estava ciente quando eu comecei a fazer o caso. O algoritmo não transmitiu muitos vídeos pra mim, porque eu também não consegui ficar ali vasculhando no YouTube pra ver o que as outras pessoas estavam fazendo no campo internacional, porque tá sendo muito corrido. Mas agora, nesses dias atrás, eu cheguei a ter consciência que ele estava também cobrindo o caso do jeito dele, em lives e etc. Quando foi no sábado, o Joseph carregou um vídeo no seu canal com mais de 270 mil inscritos. Um vídeo que neste ponto já foi completamente excluído, aonde ele colocou um áudio que vocês vão ouvir agora. Um áudio que foi compartilhado por um vizinho e passou para ele. Seja como for, o vizinho ligou o celular na hora em que uma das meninas estava sendo atacada e gravou uma delas gritando. E ele jogou isso no canal dele. Ouçam o áudio. Eu não soube disso no dia. Porque o que acontece? Depois desse vídeo bombástico que ele fez, porque assim, isso aqui é explosivo, é o furo dos furos, que não é nem de youtuber, qualquer emissora literalmente, né, faria tudo pra conseguir. Aí um youtuber chamado ICQ de Mel expôs que esse áudio era falso, porque ele colocou no seu canal um contra-vídeo revelando como o áudio que diz "pare com isso, me deixe em paz" foi completamente fabricado. O áudio foi retirado do vídeo de outro youtuber que estava, aliás, fazendo uma live. Então ele pegou no meio de uma grande live e aí ele adicionou sons respiratórios separadamente, fez uma mixagem para parecer que o áudio vinha de uma longa distância e soltou lá na transmissão. Essa voz dessa mulher que grita foi retirado do canal Jewel Runs Live. E aí nesse vídeo, esse Jel está em uma transmissão ao vivo com uma outra pessoa. E aí parece que rola uma brincadeira e tal. Uma simulação de, sei lá, meio que umas agressões entre eles dois. Eu não sei dizer com certeza porque eu não vi a live toda. Assim que esse youtuber expôs o Joseph, a coisa pegou fogo. O Joseph tirou o vídeo. Eu não sei se ele privou ou deletou imediatamente, mas rapidamente, assim que esse ICQ de Mel ficou sabendo, aí a mulher que estava com ele na live fez outra live não listada. O não listado é quando você só acha o vídeo com link. Não, você não encontra, ou a menos que ele esteja em uma playlist, mas você não consegue achar ali especificamente olhando pelos envios recentes do canal. Com a propagação da falsificação do Joseph, ele começou a derrubar os outros vídeos da cobertura que ele havia feito em Idaho. Então, basicamente, ele deletou os vídeos dos últimos 30 dias do seu canal. E aí as pessoas foram atrás dele no Twitter, questionando sobre o que aconteceu. E ele só bloqueava, ele começou a bloquear, deletar, ele não respondia a ninguém. Chegou num ponto de eu realmente entrar no Twitter dele e ele bloqueou tudo. Então você já não conseguia ver nada do que havia. E então, na terça-feira, dia 14, ele se desculpou. Eu abri o vídeo. As desculpas dele duram 20 segundos. Pessoal, desculpe, eu deveria ter verificado a minha fonte, foi um erro e pronto. Sigo em frente com um vídeo de Idaho, dando cobertura sobre as últimas atualizações. Uma das coisas que mais incomodou os outros youtubers nessa história toda, que é realmente o mais agravante, é que quando Joseph soltou o vídeo com esse áudio bombástico, os espectadores dele, acreditando naquilo, sobrecarregaram as linhas da polícia e do FBI para contar o que estavam vendo. Surpreendentemente, esse assunto só reverberou dentro do YouTube. Nenhuma emissora fez nenhuma matéria, sites,
de grande porte, né, grandes portais, ninguém tocou no assunto. Para a sorte do Joseph. Eu dei uma pesquisada para saber um pouco mais a respeito dele e, de acordo com a sua biografia, ele é um investigador particular. Ele mora em Northcote, na Califórnia. E na sua bio lá do YouTube está: especulo notícias de tendências e ofereço minha opinião para fins de entretenimento. O mais recente de todos os seus tópicos quentes favoritos. Não deixe de curtir, comentar e se inscrever. Ele está no YouTube desde 2012 e continua sempre da mesma maneira, cobrindo as histórias que surgem de última hora com afirmações chocantes. As capas dele são daquelas bem escandalosas né, daquelas, assim, literalmente, que vocês sabem que normalmente quem faz mais capa assim é canal de fofoca. Bom, eu vou dar a minha opinião sobre esse assunto, mas antes nós vamos ter também aqui uma continuação, porque a doutora Sandra vai estar comigo agora neste momento, discutindo. Ela tem muitos detalhes para narrar para vocês, e nós vamos daí conversar um pouco sobre o caso, o que os videntes estão propagando também, com as suas visões, com tudo que eles estão dizendo que está acontecendo. Lembrando que esses videntes já fizeram grandes estardalhaços na época do caso da Gabi. Então agora vocês vão ver um pouco da nossa conversa, do debate sobre o assunto. E a doutora Sandra, ela é advogada, ela mora nos Estados Unidos, é ativista contra o tráfico humano. Ela também trabalha para a ONU e ela tem muitas informações riquíssimas para compartilhar com vocês. Doutora Sandra, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, e você? Seja muito bem-vinda à saga Os Quatro de Idaho. Pessoal, se vocês estiverem ouvindo fogos de artifício, é porque estão soltando perto da propriedade da doutora Sandra, então é por isso que vocês podem estar ouvindo o som eventualmente. E a doutora Sandra, para quem não conhece, o que é um absurdo, já que a doutora Sandra fez inúmeras participações especiais aqui no canal, lá no painel Reaction Crime, é uma série que tem uma proposta muito legal, onde eu ouço casos que eu não conheço, e a doutora Sandra já trouxe várias histórias bem chocantes por lá, e ela está acompanhando o caso de Idaho. Ela já fez, inclusive, um vídeo sobre os estudantes, então está aparecendo aí para vocês também. E o que acontece? Eu e a doutora Sandra temos discutido as evidências, as coisas que têm surgido no caso desde então, e a doutora, ela fez uma supervisão em um dos pontos que eu não tive tempo para olhar e também não vou olhar, já que ela fez toda essa abordagem, que é a questão dos videntes. Os videntes pode estar sendo novidade para você, mas quem acompanhou a saga anterior do canal, aqui no Na Mira mesmo, envolvendo a Gabi Petito, se lembra que os videntes também deram um show de horrores na época. Eles fizeram especulações muito absurdas, eles disseram que o Brian estava no Canadá, que o Brian e a Gabi tinham fugido juntos. Eram várias visões que não se concretizaram, ou visões que eram óbvias, que qualquer pessoa normal poderia saber. E o que acontece? Agora que esse caso ele está com uma força muito grande, os videntes também estão surgindo para investigar, mas dessa vez com forças do além. E a doutora Sandra vai trazer uma série de relatos, nós vamos discutir aqui todos os absurdos que têm acontecido desde então por parte desses profissionais. Doutora Sandra, como é que a senhora tem visto essas questões que estão se desenvolvendo com esses médiums? Bom, deixa eu só fazer uma parte aqui, sem querer estar desrespeitando a credibilidade, a fé de quem quer que seja, deixando bem claro a parte. Eu acredito que exista dons de profecias que eu difiro completamente do que essas pessoas se dizem estar recebendo mensagem dos mortos. Eu, particularmente, Sandra, não creio que mortos podem enviar mensagem. Deus pode usar pessoas, anjos, para profecias? Pode. Mas quando alguém já, estou falando com o fulano de tal, que está aqui falecido, vem aqui, vamos dar, eu particularmente não acredito. Essa é a fé que eu professo, eu não acredito que mortos possam se comunicar. Aí o que tem acontecido? Aqui nos Estados Unidos, existem crimes que algumas pessoas que dizem que são médiums são chamadas para determinados casos. Os que eu vou estar falando aqui, eles não foram chamados pela polícia nem nada, apesar que vários deles estão dizendo que vão contactar a polícia para dizer o que eles estão vendo, ouvindo e tal, mas é comum nos Estados Unidos, realmente, a certa altura do campeonato, eles incluírem alguém no meio que diz que tem esses habilidades, poderes, como é que você chame. E aí,
esses dias, primeiro começa por pura curiosidade, né, eu quero ver o que eles estão falando. E é impressionante, a linha, né, como algum muda, um vai para um lado, outro vai para o outro, algumas coisas, um ou outro ali, eles até parecem, né, no que eles vão estar falando. Engraçado que essas pessoas, uma delas coloca até a foto, mas na hora de que elas estão recebendo as revelações, por algum motivo, elas não aparecem o rosto. Então vamos falar de uma delas, que é considerada uma das grandes aqui, que dizem, né? Essa daí, ela não disse que estava chamando os mortos para comunicar-se com ela, nem nada. Ela se autodenomina reverenda alguma coisa. Fala de Deus, fala de Jesus, faz uma oração antes e tal. Essa daí, ela não estava invocando pessoas já falecidas. Então, essa pessoa, em primeiro lugar, ela começou dizendo assim, que era um jovem. Esse jovem, ele estava meio que interessado na Caitlyn e que ela via que tinha um banco perto aonde a Caitlyn trabalhava, no restaurante, e ela via esse rapaz sentado ao lado da Kaylee no vídeo. E ele tentava puxar alguma conversa, mas ela parecia não muito interessada, estava sendo até educada com ele. Aí ela começou a ver onde que esse rapaz trabalhava e tal, e ela conseguiu ver que esse rapaz, ele trabalha em um local, primeiro ela disse que faz pão. Ela via esse rapaz no local que faz pão. Depois ela disse, mas não só pães, eles têm sanduíches lá também. Aí ela diz que fica mais ou menos a 2 quadras do restaurante aonde aquele trabalha, que este rapaz trabalha. Depois ela disse que ela via que esse rapaz, quem é dono desse restaurante, bar, que seja, café, que ela falou, é uma coisa de família. É como se esse rapaz fosse filho dos donos. E os donos, né, os pais, acham esse rapaz meio estranho, meio perturbado, mas tudo bem. E que esse rapaz, ele decidiu tirar a vida da Kaylee, porque ele se sentia rejeitado por ela. E quando ele foi até lá, ele não foi para tirar a vida dos demais, mas que ele foi com o intuito para tirar a vida dela. E ele não esperava que tivesse um homem na casa, no caso, o Ethan. E que ele realmente, ela não disse em qual ordem, mas mais ou menos ela disse que ele teria tirado primeiro a vida das meninas. E na hora que ele estava indo embora, é como se o Ethan tivesse acordado e ele acabou tirando a vida do Ethan por causa disso e da namorada, porque eles acordaram com o barulho, né? E acabou eliminando a Madison, porque a Madison estava no mesmo quarto da Kaylee. Era por causa disso. Então, é mais essa linha que ela foi, que é um jovem, segundo ela, por volta de 25 anos de idade. Ela diz que não parece que ele é estudante da universidade de forma alguma. Mas ela deixou bem clara a palavra pão várias vezes, padaria, local que faz sanduíche. Essa é uma. Aí agora temos a outra, que aí eu acabei assistindo ontem, vamos ver, né, que se muda. Essa já é diferente. Ela invocou os 4 que perderam a vida viessem e se manifestassem. Nossa. Só que nessa tinha muita coisa, se você prestar bem atenção, que não bate. Em primeiro lugar, vamos começar. Ela não fez o trabalho de casa, acho que muito bem feito. Ela sabia que o Ethan é trigêmeo. Não sei por que ela associou que trigêmeos teriam que ser 3 rapazes. Então ela disse que ela estava vendo o rosto do Ethan e dos irmãos, ela citou a palavra irmãos em inglês, ele e os 2 irmãos ao lado dele, aí o povo já foi lá e soltou não, é uma irmã e um irmão. Ah, então sabe o que deve ter sido? Aí ela entrou depois para explicar. Eu não sei porquê, mas eu vi a imagem de 2 pessoas parecidíssimas com ele. Já querendo insinuar que talvez era o pai e o irmão. Começou por ali, né? Tudo bem. Aí ela começou a fazer perguntas para o Ethan. O Ethan disse, aí a história muda completamente da outra. O Ethan disse que esse rapaz não é mais alto do que ele. Este rapaz é bem encorpado, não é gordo, mas parece ser uma pessoa mais musculosa. E ele estava usando máscara e ele tinha levantado o Ethan para ir ao banheiro e depois para beber água. E foi aí que esse rapaz, vamos dizer, que teria ido lá eliminar uma ou as 2 meninas, mas ele já tinha feito, né? Ela não soube dizer qual das 2 ele queria realmente eliminar.
Mas na hora que ele estava descendo, aí ele deu de cara com o Ethan na cozinha. Falar para ela que ele foi encontrado no quarto, mas tudo bem. Aí ela falou que ali na cozinha eles começaram meio que a travar uma briga. Aí ela diz assim, mas eu não sei se ele tentou correr para o quarto para fechar a porta, mas dando a entender que ele já teria sofrido algum dos deferimentos, né, da arma nele, ali na cozinha, coisa que não procede, porque, segundo diz, a polícia foi no quarto, né? E que aí a Zana acordou, e quando a Zana acordou, foi tudo muito rápido, e que o Ethan tentou defendê-la, mas que não teve muito jeito. Aí agora as alegações que ela faz são incríveis, que esta pessoa tem o nome, a primeira letra é J e o sobrenome é a letra C, J e C. Este homem tem quando ela pergunta para o Ethan e para Kaylee quantos anos que eles acham que teriam, apesar de não terem visto o rosto, mas dizem que alguém que teria um corpo entre 30 a 40 anos. Só que aí ela diz que essa pessoa é uma pessoa dono de muitos negócios e que vai chocar a polícia e que a polícia não vai acreditar que essa pessoa tem algo a ver com isso, porque aí ela faz a pergunta, mas será que então eu devo contactar a polícia? Ela diz, ele está dizendo que sim, que é para contactar. Aí ela fala, mas como é que eu vou dizer para a polícia? O que eu vou falar para eles? Aí ela diz assim, ela está me dizendo que aquele diz que ela trabalhava num café também. Ela falou, não sei se foi antes ou se ela fazia 2 trabalhos ao mesmo tempo num café. Esse café tinha o dono, levando a crer que o dono estaria meio que tanto em cima dela, por isso que ela acabou saindo do café. Não. E este homem, ele tem coisas grandes na cidade, não é só um restaurante, ela também via um local que fazia pão, mesma coisa. E que este homem, as meninas não conseguiram ver o rosto deles, mas aquele disse que assim, perto da orelha dele, ele estava cobrindo com a máscara, mas deu para ver próximo da orelha que ele tinha a cor de como alguém que nós chamamos de salt pepper, que acho que no Brasil é ruivo, uma pessoa que seria ruiva. E que esse homem é o que fez isso. Ele mora numa casa azul. Aí já tem um monte de gente dizendo que tem uma casa azul nos fundos da casa dos meninos, né? Nossa. Aí, depois ela começa, a Madison não apareceu, basicamente lá na hora que ela estava chamando os 4, né? E basicamente foi isso, que eles não reconhecem, não sabem por que foi feito dessa forma, por que fizeram. Aí ela vai e diz que o Ethan está muito triste, vendo como os pais estão arrasados e que quer que leve a mensagem que ele está bem, e por aí vai. Então, 2 coisas que para mim soou estranho, ela dizer que eram os irmãos, sendo que ele era tríplice, mas era um irmão, e depois também dizer que ele começou a sofrer os ferimentos ali na cozinha. Não existe nada. Ainda ela falou, se não é na cozinha, é próximo da cozinha, indo para o quarto. Mas a polícia deixou bem claro que ele foi encontrado na cama ao lado, e não existe nada que diga que foram vistos, nada por ali no chão. E ela diz que o cachorro, naquele momento, não estava no quarto das meninas. Aí ela pergunta por onde que ele entrou. Ela diz que a Kaylee está dizendo que ele entrou pela porta de vidro, e ela perguntou se essa porta não era trancada. Ela disse que geralmente eles trancam, mas que eles tinham levado algum deles tinha levado o cachorro lá para fora para fazer xixi e acabou esquecendo a porta destrancada. Basicamente é isso. Ouvindo assim esses relatos é uma concha de retalhos, né? De muito, tanto é que eles não vão muito além no que ninguém sabe ainda supor do porquê que foi naquele tipo de agressividade. Tem muito boato, inclusive coisa que ela falou é uma coisa que muita gente está passando para frente como informação, coisa que a polícia não confirmou, né? Essas pessoas basicamente chegou a aparecer um vídeo para mim que era com leitura de cartas na lateral do YouTube, mas eu não abri. Mas já teve, né? Principalmente na época do caso da Gabi Petito, foi muito vergonhoso, foi muito vexame, assim, as vidências na época. Então foi. Então agora, naquela época foi feio. E a senhora acha que as pessoas estão dando muita atenção para isso, ou o pessoal está assistindo mais na base do entretenimento mesmo, do que realmente levar a sério? Porque essa mesma acusação aí do dono do lugar onde a
a que ele trabalhava, pode abrir uma margem gravíssima, né? Até para as pessoas começarem a invocar, pegar o nome de alguém, a foto, falar isso aqui é o dono de onde ela trabalhava, é uma total ausência de responsabilidade, né? De começar, sendo que um dos boatos envolvendo o Jack, o suposto Jack do rapaz do capuz, foi com base em uma vidente também. Ou não, a vidente viu e aí juntaram com uma outra informação e assim, tá? Tem muita gente certa, né? Eu vi comentários de pessoas, não, mas a vidente tal, a psycho, né, em inglês, viu isso. E é muito absurdo a forma como essas informações são passadas, ainda mais por pessoas que não têm base nenhuma da investigação, de nada. Elas estão lendo as mesmas coisas que nós, estão criando especulação por aí. A senhora que mora nos Estados Unidos, como é que a senhora está vendo o impacto desse crime horroroso? Como é que está sendo, assim? É uma coisa ainda que, obviamente, já está, né? As televisões estão cobrindo muito, principalmente os canais a cabo, a internet também, mas e no geral, no cotidiano das pessoas em si, porque todo mundo trabalha, as pessoas não têm tempo para ficar assistindo TV a cabo o dia todo. Como é que a senhora vê, assim, isso já é um assunto que está na boca das pessoas, ou é algo que ainda está alcançando? Não, ainda continua. Nossa, muita gente aqui nos Estados Unidos comenta, qualquer local que você vai, tem alguém sempre fazendo algum comentário a respeito do que aconteceu, o que você acha que foi, as pessoas estão comentando e muito. E eu fico vendo que esse caso ele já ganhou proporção internacional, porque, por exemplo, eu fiquei lendo os comentários dessas pessoas que foram nesses médiums, psychics, o que seja, e eu vejo gente de tudo que é país. Eu vi gente da Austrália, até brasileiras estavam lá, porque falando que era do Brasil e tal, escrevendo em inglês. Eu vi pessoas da Inglaterra, pessoas do mundo todo. Tem gente até do estrangeiro dizendo que quando acorda, a primeira coisa que faz é correr na internet para ver se tem alguma coisa a respeito já. Então tá assim bem difundido aqui o caso, ainda está sendo bem chocante para todo mundo. Não, deixa só mais uma coisa. E tem um outro homem e esse aí eu até ouvi hoje, eu nunca tinha ouvido, e ele estava lá junto com uma mulher que, segundo ele é médium tal, e ela lê cartas e tal. Ele diz coisas totalmente diferentes, são duas pessoas, são dois homens, um tem 23 anos e o outro tem 26 anos, então já sai ali totalmente da linha do que ela fala, né? Completamente diferente. Dando a entender que desses dois homens, um já teve passagem pela polícia, tem uma ficha muito grande, e que o crime é meio que premeditado, vamos dizer, porque sabia que era uma casa de estudante, mas ele não conseguia saber. Só que aí tem umas coisas meio que se perde, porque eu não consigo acreditar que uma pessoa que se diz médium, como ele se diz, não tem noção de nada. Ele disse assim, como é que é mesmo o nome da cidade? Ele falava para a moça, ela, Moscow, ele, Idaho, né? Ela, Idaho. Peraí, né? Todo americano aqui sabe que onde que aconteceu o caso, né? Mas tudo bem. Daqui a pouco ela, eles estão dizendo que na universidade onde que eles estudam, qual mesmo que é o nome da universidade onde eles estudam? Ela é a Universidade de Idaho. Me deu a impressão como se ele estivesse querendo dizer assim, eu não sei nada desse caso, olha só, tudo que eu vou falar para vocês aqui é o que eu estou vendo, recebendo. Eu senti isso tão grande, porque é demais, né? Ele foi convidado por ela para participar do programa e ele nem sabe de onde que são os estudantes. Então, uma coisa assim, que sou meio cética nessas coisas em relação a isso como eu falei antes, né? Esse pessoal que posta desse jeito, realmente, né? Que faz assim no YouTube, altamente sensacionalista, realmente, a gente desacredita muito pelas experiências passadas, né? Porque tem, fora esses casos que a polícia às vezes usa algum médium para resolver, eu gravei um agora recentemente que ainda não foi ao ar, mas a polícia usou, eles consultaram 2.000 médiums e nenhum ajudou. E teve um outro, que é um caso mais dramático aqui do canal, que é o da escritora do livro Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, e os médiums guiaram essa mulher a vida toda, ela tentando descobrir quem havia tirado a vida da filha dela, e os médiums disseram, olha, foi isso aqui que aconteceu. Ela perdeu a vida, infelizmente, ela, inclusive, foi embora desse mundo muito triste mesmo, ela nunca conseguiu superar o que aconteceu. E aí, alguns anos depois que ela se foi, a polícia descobriu quem tirou a vida da filha dela. E a verdade era completamente distante do que os médiums tinham apostado. Ela chegou a invadir uma casa
que a médium falou, olha, eu vejo uma casa assim, tal, grande, sabe? Aí a mulher, no desespero, foi e encontrou essa casa, que ela disse que era na frente de um rio e tal, aí ela invadiu a casa, olha o perigo. E aí tudo porque a médium disse que ela ia encontrar respostas lá, sabe? É muito triste. A senhora vê esse caso, assim, ele tá tomando essa repercussão muito grande. Eu acho que aqui no Brasil ele não tá tão forte quanto o da Gabi Petito estava nessa época, porque eu acho que o da Gabi Petito, ele meio deu uma pipocada aqui na semana em que o Brian Laundrie desapareceu. Até então ele não tinha pego tanta repercussão. Agora já está dando quase um mês, pelo menos assim, nesse momento que nós estamos gravando esse vídeo, ainda não deu um mês do que aconteceu com os garotos. A senhora acha que é o maior caso de repercussão desde o da Gabi Petito, né, nessa linha de homicídio? Sim, sem dúvida nenhuma. Esse é o maior caso. Depois do dela esse aqui, sim. E como é que a senhora está vendo o desempenho da polícia, que está sendo assim muito comentado de forma negativa pelos americanos, né? A gente está vendo que há uma descrença muito grande, houve alguns erros mesmo na investigação, e também tem a questão de que nós sabemos que a polícia não pode falar, olha pessoal, nós achamos essa pista hoje, ontem, e essas são as digitais, porque senão... Né? Então não dá para fazer, mas a gente está vendo que a falta de qualquer suspeito, de qualquer coisa, está deixando as pessoas com muita indignação em relação ao trabalho policial. Como é que a senhora vê isso? Eu acho que aqui mais a indignação está surgindo para as pessoas por causa dos pais, principalmente da Kaylee, porque a polícia não está passando as informações para ele como nós estamos acostumados aqui nos Estados Unidos. Geralmente, aqui quando tem casos assim, a polícia está o tempo todo ali, pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, dando informações, coisa que é totalmente diferente da polícia de Idaho. Eles não estão passando informações quase nenhuma. Então, a indignação do povo está mais em não saber, né? Porque é uma das coisas, obviamente que eles não podem passar todas as informações, mas é um dos pressupostos aqui, para o nosso bem da comunidade, nós temos que estar a par do que está acontecendo com o processo. E eles estão achando que simplesmente eles não estão nem aí para a população, não estão dando informação nenhuma. Mas eles estão dizendo que eles só estão passando para a população o que eles podem passar. Então tem muita coisa que pode prejudicar o andamento do processo e que eles não podem ficar ali toda semana ali, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, porque vai estragar a investigação. Então é mais por isso que eu acho que o povo está indignado, mais do que não ter achado alguém, é de não obter uma informaçãozinha que seja. Eu penso também que pode ser questão da polícia nem ter o que compartilhar também, que eu acho que daí é uma coisa muito pior, se eles não estão compartilhando porque eles não podem, que eles têm que reter, mas eu acho também que há muita coisa que eles não estão, porque tem algumas situações, como por exemplo o carro agora, que eles estão divulgando. Eu parei para pensar na hora, né? Eu fiquei bem emocionado na hora que eu vi isso, eu até conversei com a senhora ali, nós conversamos muito quando vimos isso, mas parando para pensar agora, é um pouco estranho que isso surgiu quase 4 semanas depois. E eu já tinha pensado antes, quando a polícia tinha divulgado uma outra informação que não era tão relevante a longo prazo, que eu pensei, eu acho que eles estão meio que soltando para dar uma enganada, porque pensa que não tem o que soltar. Qual a possibilidade disso estar realmente acontecendo? Não, eu não acredito assim, eles omitem fatos, mas eles não mentem, eles podem omitir o que eles estão sabendo, né, mas eu acredito que eles devem ter alguma coisa nesse carro branco que eles estão realmente pedindo às pessoas que venham e se tem alguma informação, porque talvez através dessa pessoa eles poderão obter. Essa pessoa viu alguma coisa, ou talvez essa pessoa até participou, mas eu não acredito que eles tenham inventado, eu acredito que realmente eles estejam à procura deste carro. E não, mas o fato da informação, por exemplo, não ser tão relevante, e aí eles só soltarem sem as pessoas todo mundo achando que é uma grande informação, mas pode ser que eles saibam que não é nada, que apenas é uma coisa que contém, né, esse furor. Pelo menos até agora que eu vi, eles estão dando constantes entrevistas, né, para tentar aplacar geralmente, quando eles fazem isso, é para que a própria pessoa venha e se identifique antes que seja convocado por eles. Por exemplo, é muito comum que às vezes alguém diz assim, olha, eu vi aquele rapaz, ele estava vestindo esta roupa, ele estava dirigindo aquele carro. Antes que a polícia vá procurar essa pessoa, isso já caiu na mídia. Geralmente aqui nos Estados Unidos, a pessoa fala, não, peraí, essa pessoa que estão falando na mídia sou eu, deixa eu ir lá na polícia dizer que não tenho nada com isso. Aí a pessoa vai até a polícia e fala, ei, eu não tenho nada com isso, tal.
talvez, quando eles jogaram lá o carro, o que eles estavam tentando? 3, 4 horas da manhã, Moscow, Idaho, Elantra, Branco, eles lançaram aquilo, tipo assim, se é alguém, uma cidade que não é muito grande, não ia ter gente na madrugada na rua, para talvez o dono do carro dizer, oi, olha, eu tenho esse carro branco, eu estava lá na cidade por volta de 3, 4 da manhã, então eu vim aqui, caso vocês estejam procurando alguma pessoa, não sei nem se sou eu que vocês estão referindo ao carro, mas eu vim aqui para isso. Então, é uma das coisas que eles fazem primeiro, eles lançam isso com o intuito que a pessoa venha a se identificar, dizer, não, sou eu, mas eu não tenho nada com isso. Mas como a pessoa não apareceu, aí agora, 2, 3 dias depois que eles começam a pedir a ajuda do público que divulgue o carro. Só como eu falei, milhares de pessoas começaram a telefonar, que eles ficaram assim apavorados, agora estão uma linha direta para o FBI, porque o telefone que não para mais, né? Todo mundo tem um carro branco. Eu vi um especialista falando que a polícia não é ilegal caso eles queiram mentir para o público. Sim. É possível uma coisa ou outra, mas isso geralmente é quando está bem ali para elucidar um caso mesmo, sabe? Você está ali entre 2, 3 suspeitos que você já sabe que são esses, aí para elucidar alguma coisa, eles podem jogar uma mentira, mas geralmente em começo de investigação eles não fazem isso não. Geralmente a mentira é quando tem suspeitos no meio. Meio que deixa a população meio confusa, deixa até o bandido sem saber, será que eles têm alguma pista contra mim? Porque aí eles misturam tudo, mentem. E qual a probabilidade, por exemplo, a possibilidade das pessoas estarem certas em relação à suspeita que meio mundo está tendo com o suposto Jack lá do Food Truck? Até porque o News Nation, né, aquele canal que eu já mencionei com vocês aqui algumas vezes, os especialistas de lá estavam comentando em relação ao êxito que o pessoal teve na época do HT Tito, né? O corpo foi encontrado por causa da internet, e parece que houve um caso no Canadá, onde tinha um serial killer, e isso a jornalista lá da News National que comentou. Ela disse que havia um serial killer, e aí o pessoal da internet descobriu a identidade do serial killer, e eles avisaram a polícia não acreditou, e no fim era eles que estavam certos, e o cara era que estava tirando as vidas mesmo. Então isso só deu mais credibilidade ainda para esse trabalho civil das pessoas que estão fazendo as coisas por conta própria. Como a senhora vê assim, essa possibilidade da polícia ter se distanciado tanto desse rapaz, de não estar dizendo qual é o álibi dele e de ter todas essas alegações de fuga e outros boatos que são estranhos mesmo ainda para nós que não acreditamos que realmente seja ele, mas há algumas coisas estranhas mesmo aqui, principalmente os vídeos, tem aquele vídeo da discussão, o fato dele supostamente ter ido para a África. Como é que a senhora vê isso aí? Segundo o que falou aqui, né, eu não ouvi a polícia dando esse depoimento, mas os jornalistas aqui dizem que o álibi do rapaz são os pais dele. Os pais dele deram esse álibi para a polícia. Então, por isso que ele foi descartado. Tipo, os pais não, ele estava em casa, um casal de médicos, aquela coisa toda, talvez pesou um pouquinho na credibilidade, eles levaram, não, esse rapaz não tem nada a ver com isso, os pais estão dizendo que ele estava em casa e tal. Então seria mais por isso. Agora, só que tem uma coisa que me chama a atenção. Você viu que na hora que eles estão no food truck, é bem tarde da noite, né? Ali, no mínimo, vamos pôr, acho que era quase 1h30 por ali, né? Mais ou menos? Eu parto no preço, porque americano dorme cedo, sabe? Americano, mesmo sábado, domingo, 11 horas da noite, tá na cama. Então, eu presumo que os pais dele estariam já dormindo na hora que ele chegou em casa. Então, como que os pais deram esse álibi? Porque vamos supor que ele saiu dali das meninas 1h30, ele chegou em casa 1h40 da manhã. Como é que os pais conseguiram convencer a polícia? Olha, a 1h40 da manhã até às 4 da manhã, eu vi que ele estava dentro de casa. Me soou meio estranho. Seria normal se ele falasse, o álibi foi 10 da noite. Tudo bem, os pais estavam acordados às 10 da noite. Estranho, né? Os pais estarem acordados quase 2 horas da manhã, que não é uma coisa comum nos Estados Unidos, né? Para pessoas de mais idade estar acordado, mas para eles darem esse álibi para ele. Se de fato for confirmado o agravante de que no dia seguinte ele comprou uma passagem e foi para a África, isso assim eleva as coisas para um patamar muito ácido. Como que a senhora vê essa possibilidade? Ele era estudante, né? Isso é fato pelo LinkedIn dele mesmo. Ele é estudante da mesma universidade. Sim. Ele é meio encrenqueiro, né? Ele já teve ali problemas com a fraternidade, aquela coisa toda e tal.
Eu acho que os pais dele, eu não vi nenhuma entrevista deles, mas ele tem irmãos que são, acho que missionários, uma coisa assim, na África do Sul. Eu não Uhum. sei se os pais querendo tirar o foco, tipo assim, olha, já estão achando que é você, talvez nem acredito que seja esse rapaz, mas os pais falando, tá todo mundo em cima aí de você, vai visitar teus irmãos lá na África, entendeu? E talvez tenha falado Porque para ele. assim, uma coisa, mas é que uma coisa a gente tem que pensar aqui, o vídeo do food truck, se eu não me engano, ele não veio à tona logo ali no dia que a polícia achou os Não, corpos. não, 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 mas ele saiu dias e dias depois também, ele não saiu logo em seguida. tá, é porque os boatos estavam dizendo que foi no dia seguinte, Não, não, não. Aqui tá noticiando pra gente como se ele tivesse saído, acho que semana passada, semana tipo uma semana passada. agora. Isso já está sendo vinculado pelas emissoras ou é só Não. os caras? Não. Os canais, o povo dos bate-papos, o povo já todo mundo achando, né, que é o rapaz, porque. Mas eu não sei. Eu até comentei isso em um dos vídeos, que eu não tenho certeza disso, mas eu acredito que a imprensa não pode nomear o nome desse rapaz enquanto ele não for referido pela polícia, né? Enquanto isso, eles estão proibidos de fazer Uhum. qualquer menção a ele. Isso é verdade? Sim, aí que tá, também depende de cada estado. Existem estados que você não pode dar o nome da pessoa, e estados você pode. Ah, Difere, porque as nossas leis aqui, quando ela são é estaduais. federal, ela é do país inteiro, mas quando são estaduais, cada estado tem a sua, né? Então, muitos jornais de determinados estados não colocam o nome, porque naquele estado é proibido. Mas aí tem os três, Jack, Jake, que são os três, né? O cara do food truck, que é o do capuz, depois tem o ex da Kaylee, e tem o próprio dono do truck, que também. Só que a escrita é diferente, só que dois se falam Jack e um se fala Jake. Jake. Uhum. Então, tem ali, né? Aí quando Jake Jake é Jake e Jack é É, CK. Jack. É. E todos esses médios que eu vi dizem que certeza absoluta é com a letra J. Aí todo mundo, qual dos três? J, entendeu? Eu, particularmente, não acho que seja nenhum dos três. Uhum. Casos se intensifiquem, que as pessoas estão tentando rastrear o que podem, né? Eles já desenterraram aquela foto dele, e aí teve outro agravante, que é a questão do objeto cortante que ele usou na caça, bate com as descrições da polícia, né? Esse rapaz, se ele for inocente, ele é muito... Está muito complicada a sorte dele, né? Porque tem muitas coisas assim que não fazem com que ele se desvencilhe desses boatos, que toda vez que as pessoas você tenta documentar alguma coisa, alguém vem, tá, mas essa foto aqui, isso ali. Como é que a senhora vê isso? Essa outra coincidência. Bom, em primeiro lugar, uma das coisas, tudo bem, o rapaz caça, mas se a gente pensar bem, nos Estados Unidos, se bobear, deve ter uma faca dessa aqui em casa também. É Uhum. muito comum nos Estados Unidos, apesar que ninguém caça aqui, mas já caçaram no passado, né? Uhum. Então, eu não sei, é muito comum pessoas nos Estados Unidos usarem esse tipo de faca, não é uma coisa incomum, Rara. é rara, não é. Então, isso aí é só mais um detalhe. E deixa eu só te acrescentar uma coisa, não sei se você já comentou isso num dos teus vídeos ou não, mas você sabe que tem um dos rapazes da casa, ele é um estudante do 3º ano de Direito. O nome dele começa com a letra J também. Só que Jeremy, o vizinho? o vizinho. Só que como ele deu entrevista para vários canais, agora aí tem o Reddit, né, que é onde que as pessoas ficam escrevendo, Sim. começaram a dizer que o cara é estranho. O cara é estranho e tal, e ele deu uma entrevista dizendo que ele usou até um termo, achei engraçado ele se referir a ele mesmo dessa forma, awkward, seria uma pessoa estranha. A forma, às vezes, como ele fala, é como se ele tivesse alguma coisa ali de socialização que não é muito normal entre os jovens, que ele mesmo se autodenomina assim. Você viu que ele foi na polícia, forneceu o DNA dele por livre e espontânea Sim, vontade? eu Nossa, comentei, tá, nesse vídeo que foi ao ar hoje, no dia da né? gravação. As pessoas vieram com fúria para cima dele, e aí ele foi na imprensa 2 vezes para dizer Uhum. que ele era só socialmente desajeitado, né? Ele usou essa expressão traduzida Uhum. para dizer que ele era... Sim. ele ali, o discurso, as entrevistas dele, ele não falou nada demais mesmo, eu não tenho nada para desconfiar, só é mais um azar dele ser um J, né? Tá no...
É muita loucura. A senhora vê, por exemplo, esse tempo todo que já passou, quase 4 semanas, eu vi muitos comentários teclando muito na questão das primeiras 48 horas, que se você não tem um suspeito nas primeiras 48 horas, não sei o quê, não sei o quê. Como é que a senhora vê, assim, essas 4 semanas e aparentemente está tudo na estaca zero? A senhora vê isso como um sinal que é uma investigação que está complicada, que está com dificuldade em andar ou não? Como é que a senhora vê isso? Não, eu vejo que quem praticou o crime fez um crime muito bem feito, vamos dizer assim, bem. Uhum, A pessoa não parece que é assim, primeira vez fazendo uma coisa dessa, né? uhum. Então, porque essa pessoa foi muito bem feita. A maior parte dos crimes dos Estados Unidos não são resolvidos dentro de semanas nem meses. Muitos deles, uma grande maioria, chegam a levar até anos, né? Não estou nem falando dos cold cases que levam 20, 30, 40 anos. Mas, no geral, a média para se descobrir um criminoso aqui nos Estados Unidos, eu diria que fica entre 1 e 2, 3 anos no máximo. Para Mas chegar alguém ou para eles já têm esse suspeita, mas eles trabalham para conseguir provar que ele é o culpado? não, eu acho que eles não têm suspeito nenhum, nada, né? Uhum. Eles têm ali todos os fatos que eles acham o que aconteceu, como que aconteceu. Com certeza a polícia, na teoria deles, qual daqueles 4, quem foi eliminado primeiro? A polícia sabe, lógico que eles não vão falar isso, né? Quer dizer, sabe não, deduziram, mas de qualquer forma, eu acho que a polícia, até esse momento, não diria que está fora do padrão normal, não, está demorando muito para investigar, está dentro do normal, vamos dizer assim. Só que o cara, eu tenho que aqui de dizer que ele realmente Não está tão atrás assim. não. E o cara é profissional, viu? Porque eu vou te falar uma coisa, numa cena daquela, com 4, meu, você ia deixar ali uns rastros para trás, né? Que como que o DNA desse homem não foi pego até o momento? Das duas, uma, ou ele é um profissional de primeira, usou tudo que é possível para que não fosse pego, ou ele é alguém que nunca teve uma passagem sequer pela polícia, por isso não existe o DNA dele no banco de DNA, então por isso que não se sabe quem foi. Porque ainda assim há outros detalhes que chamam a atenção para averiguar a sorte desse indivíduo, né? Se for um homem, que é o que tudo indica que seja, é a questão de não haver testemunhas, de não ter tido, pela própria gravidade do ataque, né? Nós não estamos falando de uma pessoa que estava sozinha em casa, mas é de você conseguir eliminar 4 pessoas, sendo que haviam 6 na casa e ninguém acordar, porque as coisas poderiam se desenrolar, de repente alguém acorda no meio de um ataque, ele foge e não tirou a vida de todo mundo. Então, assim, tem essas coisas assim que são muito chocantes de dizer. Não é todo mundo que tem essa sorte de não ter nem câmeras, que era uma outra questão que tem, sabe? Você fala, isso aqui é uma coisa que cooperou muito para o bem dele, e assim, que é chocante. Isso não dá para deixar passar despercebido também. Sim, sim, porque aqui nos Estados Unidos é tão comum ter câmeras para tudo lá, principalmente num local onde que tem universitários. Me causa estranheza que na rua deles ali, nada, nenhuma câmerinha, nada ligado, muito estranho mesmo. Estava lendo que parece que a metade da cidade é basicamente de universitários, né? Que 25 Sim. mil é a população e 11 mil são os estudantes. Eu tenho uma inclinação a acreditar que era alguém da universidade. Acho que é um suspeito provável. A senhora vê também que essa chance ela é muito grande, é mediana? Como é que a senhora vê isso? Não sei, eu não vejo como alguém da universidade, mas eu desde o primeiro momento, eu creio que é uma pessoa que é socialmente inapto, uma pessoa que não tem os dons normais de socialização que nós temos, que é alguém, aquele tipo nerd ou fora da casinha, qualquer coisa desse estilo. Eu acho que é alguém nesta linha. E como eu falei, eu sou mais inclinada a achar que ele nunca teve passagem pela polícia nenhuma, por isso que o nome dele não tá, o DNA dele não está no banco de dados. E aí, porque que ele deixou DNA para tudo que é lado, eu tenho certeza que ele deixou. E acho que a última pergunta que eu tenho, que é a que a polícia já descartou, mas é uma coisa que é um pouco incômoda, são os outros 2 incidentes ali nas redondezas, né? Que foi em Oregon e a outra, se eu não me engano, foi perto de Washington. Também está perto da proximidade de Idaho como um todo. É estranho, os 3 ataques, eles têm semelhanças quando a gente olha para a história fria e crua. A questão também de que foi um indivíduo que entrou, não foi visto por ninguém, não deixou marca nenhuma e conseguiu fazer ataques
quase que perfeitos no primeiro caso. No segundo, ele deu 19 golpes na esposa do homem que, infelizmente, não resistiu. E aí, quando se faz você olha pelo mapa, os ataques, eles parecem que eles foram assim, né? Começou aqui, e aí fez assim, que foi quando atingiu o casal, e aí depois fez assim em Idaho. Então, aparentemente, parece um trajeto. Como que a senhora vê isso, que sendo que também não tem nenhum suspeito em ambos os casos, ninguém tem nada, mas a polícia já descartou qualquer possível ligação? Lembrando assim que a gente tem várias histórias de, por exemplo, o caso do Paul Kennedy Carter, que é aquele incendiário, ele fez incêndios do país todo, incêndios que a polícia nunca nem ligava com os que estavam acontecendo na cidade dele, né? Porque na cidade dele, quem lembra do vídeo, sabe que todo mundo já sabia, há um incendiário aqui. Mas a polícia não fazia ideia, só foi saber quando ele foi preso. Ele confessou que quando ele viajava a negócios, ele fazia incêndios, ele fez incêndios até no Havaí. Então, como é que a senhora vê isso? Porque todo crime contra a vida existe o DNA. Simplesmente a polícia confirmou o DNA dos três locais e viu que os DNAs não batem, eles são totalmente diferentes. O dos meninos, da pessoa que tirou a vida dos meninos, do outro, entendeu? Eles sabem Mas que a polícia disse que tem DNA nesses dois casos, porque eu não encontrei nada sobre. Não, mas com certeza tem que ter. É raríssimo, nossa, eu acho que é 0,001% numa cena de crime que DNA não é deixado para trás. Tem como a pessoa evitar deixar DNA? É o quê? Ficar com luvas, capuz, que é basicamente isso, fio de cabelo, saliva, digitais, não é? De qualquer forma, essa pessoa teria, como eu falei, mesmo se estivesse de máscara, talvez não estava tudo completo, teria que estar com os sapatos ali, com alguma coisa de plástico. E tem a pandemia, a senhora falando agora de máscara, né? O primeiro ataque aconteceu ali na hora da pandemia, então é uma coisa, já não é suspeita você andar na rua só de máscara e tal, tem esse lado também. Sim, porque de certeza, o DNA foi deixado, você não tira a vida de 4 pessoas da forma como foi feito e não deixou um DNAzinho que seja, algum foi deixado já. E por isso que eu acho que essa pessoa não tem passagem pela polícia, senão eles teriam achado no banco de dados deles, essa pessoa, entendeu? Apesar que hoje em dia nos Estados Unidos, nós passamos agora quase todos os crimes terem DNA, as pessoas que são presas terem, no passado não. Só alguns crimes específicos tinham DNA tirado. Se você tirou a vida de alguém, se você violou alguém, que você tinha. Agora já estão tirando DNA para quase todos os tipos de prisão, até de pegar você ali um pouco alcoolizado, alguma coisa, já estão fazendo exame de DNA, para deixar no banco de dados para quando isso acontece. E o que eu acho que naqueles três casos, eles pegaram o DNA dos 3 casos e viram, não, nenhum dos DNA bate nada com nada. Por isso que eles foram rapidinho dizer, um caso não tem nada a ver com o outro. Porque eles excluíram por causa, eu acho que do DNA. Então tá, eu agradeço muito a participação da doutora Sandra e vamos continuar na investigação. Eu espero em Deus que seja resolvido rapidamente, né? Os pais estão sofrendo muito e eu acho que isso é um pouco, você sente peso mais astronômico nesse caso, porque na Gabi Petito envolvia uma menina, uma família, tinha uma outra família também, mas não conta, mas aqui são 4, então é todo dia, você consegue ver quando uma família não se manifesta, a outra fala pela primeira vez, então é constante aquela dor, assim, tem sido uma experiência diferente para mim nesse aspecto. Eu vi, por exemplo, uma das meninas, se eu não me engano, a Madison, ela tinha um padrasto e tem um pai, então eu vi o relato triste do padrasto, depois eu vi o do pai, e você fala, meu Deus, muita gente aqui para lamentar, isso é angustiante e amplia todo esse sofrimento. Sim. Mas a gente espera que chegue logo a um desfecho, e um desfecho satisfatório dessa vez, né? Que é assim, um fato importante aqui para colocar um ponto final em tudo que tem acontecido. Pelo menos é um ponto final, sabemos que depois tem todo um processo e tal, mas vai acalmar meio mundo, pode ter certeza. Doutora Sandra, muito obrigado por ter aceitado o convite. Lembrando que se você não conhece, vai lá no canal da doutora Sandra, Investigação LTV. A doutora Sandra, ela é a maior especialista do YouTube no quesito de trazer crimes do mundo todo.
Se você pensa num país agora, pensou? Pois é, esse mês ela já fez algum caso criminal de lá. Ela revira o julgamento, idiomas, gente, país que eu nunca nem ouvi o nome, a doutora Sandra consegue trazer caso criminal. Eu sou muito difícil de trazer fora dos Estados Unidos, eu não faço caso nacional, quem é aqui do canal sabe, e a história tem que ser muito sedutora para eu pegar fora dos Estados Unidos. Então, raramente, às vezes, eu vou ali na Inglaterra, uma vez ou outra na Austrália, uma vez ou outra fora. Mas a doutora Sandra, ela traz de tudo quanto é lugar. África, olha, todos os continentes a doutora Sandra está trazendo. Então, não deixe de conferir, ela tem muito material bacana lá, ela tem investigações que ela consegue informações diretamente de autos dos processos, ela vê o julgamento, então é material que você não vai encontrar em nenhum lugar deste mundo, é só no canal da doutora Sandra Investigação e Lei TV. Muito obrigada, doutora. Obrigada eu. Bom, vamos falar sobre o Joseph. É um pouco estranho fazer um vídeo tecendo uma crítica sobre um colega meu aqui da mesmo universo, que é o YouTube. É um pouco diferente quando você faz um vídeo contando a história de um ator, de um político, seja de quem for. Mas vamos lá. Entre tudo que me chocou aqui, não é o fato dele ter esse desejo de fazer um vídeo completamente falso para explodir em audiência. Não é a questão do caráter dele ser assim, porque isso não acontece só no YouTube. A televisão está recheada disso. Na terceira temporada do Na Mira, vocês vão ver que uma emissora gigantesca nos Estados Unidos forjou uma explosão. Vocês vão ver, se preparem na história. Então, assim, não é uma coisa... Uau, estou vendo pela primeira vez na minha vida. É antes e depois. Não. Falsificações acontecem em todo o tempo. Já teve jornalista do New York Times que forjou matéria, do Washington Post. A CNN nos Estados Unidos já transmitiu notícia falsa descaradamente. A MSNBC, a ABC, olha, todo mundo. Ninguém tá com as mãos completamente limpas. Já forjaram notícias falsas e já transmitiram notícias sem confirmar a fonte. Então, entre forjar notícia falsa é uma coisa muito grave. Transmitir, às vezes por um erro da fonte, houve um caso uma vez na CBS, há muitos anos atrás, e era um caso que uma vez eu pensei em trazer para o canal, e isso virou filme. Havia, na época, era o presidente George Bush, nos Estados Unidos, era no mandato dele, e aí tinha um programa lá na CBS, de jornal, acho que passava 10 horas da noite, e a equipe de jornalismo lá do programa decidiu forjar cartas de que o George, deixa eu tentar lembrar especificamente, era que ele tentou, ele armou uma desculpa lá para não participar da convocação militar, treino militar, era alguma coisa nesse nível. Então, simplesmente eles disseram que ele não foi, que era uma coisa, e divulgaram, fizeram uma matéria assim super bombástica, e divulgaram esses documentos dizendo que o George Bush fez isso e aprontou isso e tal. Na noite que a matéria foi exibida, os jornalistas, era uma jornalista especificamente, era a atriz que faz o filme, inclusive é Cate Blanchett, alguma coisa assim, uma atriz loira. Todos comemoraram e não sei o quê, só que o filme romantiza, eles saem como heróis, é absurdo. Mas o que acontece? Na noite que eles exibem a matéria, já tinha internet naquela época, e algumas pessoas pegaram o documento que foi exibido ali na televisão, e eles descobriram que a forma que havia, ortografia, alguma coisa ali no documento, no Word, não existia. Então, por exemplo, a ferramenta ali que foi usada para escrever a fonte só passou a existir a partir de tal data. E nessa época em que o George Bush era um rapaz novo e que daí ele conseguiu driblar, no caso, no que a emissora mostrou ali, o recrutamento militar, seja o que for relacionado a isso, não existia esse tipo de fonte, não existia esse tipo de atualização ali dentro da Microsoft, se eu não me engano aqui na explicação. Isso foi um escândalo muito grande, aí houve um comitê e ainda no fim esse povo não foi preso, porque para mim tinham que ser presos, porque isso é um absurdo, mesmo independente do caráter do senhor Bush, uma coisa não justifica a outra. Isso é um absurdo, é uma rede de televisão, notícias, as pessoas estão assistindo ali, confiam em uma emissora, inclusive a CBS, que tem um público muito grande, e tinha, aliás, gigantesco naquela época, era a emissora que transmitia CSI, 30 milhões de telespectadores por episódios, essas séries todas de policiais mais antigas, todas eram dessa mesma emissora.
No fim, essa gente não foi processada, mas eles acabaram sendo demitidos. O âncora do jornal, a equipe que fez a matéria, essa jornalista que encabeçou tudo isso, foi um vexame. E ela escreveu um livro, se vitimizou, é absurdo. E o filme, eles não tem como esconder que o negócio é forçado, é forjado, é falso, é fake, mas ainda no filme eles saem como heróis. De tipo assim, o que acontece? No filme, eles ainda acreditam que o Bush fez isso, que ele driblou lá o negócio militar. Mas aí no filme é como se a gente não tem prova, mas tudo bem a gente forjar, porque nós acreditamos que alguém fez isso. Olha, imagina onde o mundo vai parar se todo mundo pensar desse jeito. Isso é um escândalo que ficou como exemplo, e a emissora ficou envergonhada disso, apesar da sua equipe de jornalismo falar, não sei o que está de errado aqui. Quando esse filme, como foi gravado anos depois, em 2016, por aí, a emissora se recusou a divulgar os trailers nos comerciais. Falou, não, a gente não vai divulgar porque o filme romantiza totalmente, não concordamos com isso. E o que acontece? Isso é uma coisa muito grave. Quando você é diferente porque é mau caratismo, é falta de vergonha na cara, é tudo de pior. Agora, quando você compartilha uma informação em que a fonte acaba te transmitindo algo que pode não ser tão correto, algo que às vezes não tem uma averiguação tão pontual, tão mais olheira, pode acontecer um erro e tudo bem se for corrigido a tempo, de dizer, gente, olha, a gente realmente divulgou isso aqui, mas não é verdade. Na época mesmo do vídeo do jurado, eu vim aqui, eu falei com vocês, falei, pessoal, olha, aconteceu isso, tem um jurado falso, porque eu tinha avisado na comunidade. Então, assim, sempre há tempo para correção. A gente está lidando com esse caso de Idaho e está tendo especulação o tempo todo, isso é verdade e aquilo não é, e a vida que segue. Mas o que esse rapaz fez me chocou no nível de que ele pensou que fazendo isso, ele ia conseguir receita e altas visualizações, mas simplesmente o que me surpreendeu mesmo é o fato de que não passou pela cabeça dele a possibilidade de que as autoridades iriam bater na porta dele para dizer, escuta, quem te enviou esse áudio que a gente precisa examinar isso aí. O fato dele não pensar na própria segurança é o que mais me levou assim ao extremo nisso, porque eu penso o quanto as pessoas ficam cegas para realmente conseguir fazer algo nesse nível. O fato dele ter zero empatia com a família é gigantesca aqui, porque isso assim é brincar com as emoções dessas pessoas. Estamos falando aqui de 4 famílias, pai, mãe, padrasto, irmãos, todo mundo ali tinha irmãos. Todo mundo ali tinha mãe, tinha pai, tinha gente que tinha padrasto, pessoas pertíssimos de todos eles. Ele já não tem empatia com nenhum deles. É monstruoso, mas ainda não é mais chocante, porque isso já vem acontecendo mundo afora e pelas emissoras de televisão. Agora, ele não pensar nas consequências que isso poderia trazer, que ele simplesmente só ia se envolver no lado bom disso, que a polêmica, o restante, a averiguação que as autoridades poderiam querer fazer ia passar totalmente despercebido, é assim uma coisa bem berrante. Sem contar o desespero para forjar algo assim, no sentido de que, gente, ouvindo esse áudio aqui, nitidamente você percebe que isso aqui, você ouve a entonação de voz, nunca que isso é uma entonação de quem está sendo golpeado. Além de ser uma falsificação diabólica pelo fato de haver total ausência de respeito aos familiares das vítimas, é também uma falsificação da pior espécie. E eu acho que num contexto, há várias vítimas aqui, o bom desse escândalo não ter se propagado é que as famílias provavelmente não ficaram sabendo disso. Eu espero que não. Porque assim, é muito triste você olhar e ver, porque se fosse, por exemplo, na minha família, eu ia ficar muito indignado com esse nível de oportunismo. A segunda questão, que eu acho que é assim, vítima aqui, é o público dele. Porque eu fico pensando assim, se fosse eu, se eu forjasse um áudio, nitidamente eu não teria respeito nenhum por quem me assiste, sabe? Não teria nenhum carinho por quem está me acompanhando. Eu ia falar simplesmente assim, meu público é lixo e eu vou dar lixo para eles. Então, assim, eu penso que seria isso que poderia passar pela cabeça de alguém para poder fazer uma coisa dessa. Porque eu pensei, se fosse para eu fazer algo assim, era só se eu tivesse esse sentimento pelo meu público, porque não vem na minha cabeça tudo que ele colocou a perder para bolar esse esquema horroroso. E as pessoas que estão ali, a minha mãe, quando eu contei pra ela falou, se eu fosse inscrito, ia me desinscrever na hora. E eu pensei, eu também, porque assim, isso é tão desrespeitoso, além do que ele fez com a família, é com quem tá assistindo, que é tipo assim, não estamos nem aí pra vocês. Durante o julgamento do Johnny, ele criticou muito a mídia, como todo mundo que estava cobrindo fez, porque a mídia fez uma cobertura nojenta,
pró-Amber e desmentindo e enganando todo mundo e vilanizando o Johnny Depp até onde não podia mais. E aí ele, alguns meses depois, faz a mesma coisa com o povo. Ele acaba mentindo, criando uma situação que é mais formidável para os seus interesses, como a mídia fez na época do julgamento. E ele repetiu a mesma coisa, só que dessa vez ele estava do lado qual lhe traria mais vantagem, considerando que ele já tem esse histórico super conturbado de especificamente sempre ser o primeiro a divulgar informações falsas, porque olha só para vocês terem uma noção. Quando ele fez essa live divulgando esse áudio, outros canais do YouTube repassaram o áudio, acreditando que era verdade. Eu vi essas pessoas se desculparem, e aliás, essas pessoas fizeram monólogos de pedido de perdão muito maior do que o dele, inclusive. Pessoas foram passando isso pra frente até que alguém se deu conta que isso aí era falso e falou, não, olha, vamos dar uma olhada aqui. Num contexto todo é uma decepção, porque principalmente foi com este fato que eu realmente tive a certeza que aquela notícia que ele deu da Amber trabalhando em uma boate lá em Israel era completamente falsa. E eu falei, gente, eu fiquei assim, né, meio abalado por uma coisa que nem existia. É assim, é chocante o quanto podemos ser enganados até mesmo por uma pessoa que aparentava, porque eu não sabia dessa polêmica do caso da Gabi Petito, eu não sabia que ele estava por trás desse vídeo do navio, não soube. E das outras notícias que ele colocava sem averiguação, eu ainda relevava pelo fato de eu já saber que ele não era um canal focado em contar histórias, mas sim em trazer assuntos do momento. Então ainda eu não vi nada assim, uau, de mal. Mas realmente agora eu vi que não dá pra ter certeza de nada que esse rapaz divulga, porque simplesmente se ele é capaz de fazer uma coisa como essa, ao nível desse, em uma investigação policial dessa gravidade, então eu imagino quais outras informações ou quais outras exclusivas que ele trouxe em seu canal que eu não sei, que são de fato fabricadas por ele próprio. Podem ter certeza que esse áudio fabricado não é a primeira vez dele, porque ninguém em sã consciência começa com um áudio fabricado, porque um áudio fabricado, algo assim, é uma coisa muito arriscada, é muito grande, tem que ter muita coragem. Então, ele já está acostumado a fazer coisas pequenas, coisas assim que não vão, né, trazer tantos problemas, e ele foi se dando bem, ele foi dando tudo certo, ganhando receita, e aí chegou agora no ponto de conseguir fazer isso que ele fez. Isso é vergonhoso. Eu fiquei triste, de verdade, triste pelo fato de ver que ponto chegou. Que horror, porque a gente vê as pessoas ali pelo YouTube, como eu mesmo não tinha uma impressão negativa dele, e você não faz ideia do que passa na cabeça das pessoas. É triste mesmo olhar para essa circunstância como um todo. O canal dele é 1000 vezes maior do que o meu, eu tenho o quê? 30 e poucos mil inscritos, ele tem 270 mil. Ele não tem visualizações gigantescas a todo momento, mas ele tem um bom nível de visualizações. Então, fazendo os cálculos aqui mais ou menos, porque eu entendo, né, eu tô no YouTube, eu entendo de receita, olhando ali o quanto ele ganha, é um bom dinheiro, é um bom retorno financeiro, que com certeza ele vive muito bem e tranquilamente, principalmente porque todo mês ele consegue fazer um vídeo especificamente que alcança muitas e muitas visualizações, às vezes um vídeo que juntando todos os vídeos que eu já fiz em um mês não consegue alcançar nem 10% do que ele fez, então isso traz um retorno financeiro para ele muito grande. Um vídeo, às vezes, muito grande, de 500 mil visualizações, 1000 visualizações, traz uma boa receita, principalmente para CPMs de canais assim. CPMs é o que avalia cada minuto, o quanto cada minuto assistido vale no YouTube financeiramente. E esses canais que não lidam com temas pesados o tempo todo, como True Crime, eles têm uma receita muito grande. Então, por exemplo, às vezes um vídeo dele vale 10, enquanto um vídeo meu pode valer 1. Então, um vídeo dele alcança 10 e 10 vídeos meus alcançam 1 do que ele faz. Mais ou menos o CPM ele varia. Por exemplo, conteúdo de viagem, culinária, todos esses assuntos são tipos de conteúdo que são mais valorizados pelo YouTube pelo fato de serem totalmente leves. É um vídeo que um pai, uma mãe, um menor vai assistir não vai ter nenhuma surpresa. Imagina, tem como alguma coisa ruim acontecer no meio de um vídeo de culinária, de um bolo de chocolate? Não tem. Numa viagem, alguém mostrando o luxo de um avião? Basicamente não tem, é quase impossível. Então esses conteúdos são muito relevantes para o YouTube e aí, etc. E o que acontece? Conteúdos de fofoca estão entre um dos tópicos principais ali, que são muito bem
avaliados, porque são notícias de entretenimento rápido, onde as pessoas gostam de assistir, ouvir e vão voltar para ter certeza, ou principalmente elas sempre voltam quando algo acontece, porque elas sabem que aquele canal em particular vai reproduzir aquele tipo de conteúdo. Então o mecanismo dele é um mecanismo muito favorável e é um mecanismo muito tranquilo. A forma como ele trabalha, não tem gravação, não tem edição, é live, é ao vivo, então é tudo mais fácil. Sem contar que durante as lives você tem a opção de fazer super chats, que é quando as pessoas vão dando altas contribuições ali enquanto a live está acontecendo. Então, em tese, olhando ali para a renda dele, para as visualizações, olhando para todas as estatísticas e para o quanto eu estipulo que ele esteja ganhando, no mínimo, ele não precisa disso. Eu não tenho muito mais a dizer sobre a personalidade dele, eu não sei como ele é como pessoa lá fora, mas o que eu vi aqui eu sei como ele é como profissional, pelo menos o que ele está representando nesse momento. Uma pessoa que não é confiável para compartilhar informação. E hoje em dia, informação é muito valiosa. E informação é poder. As pessoas em quem confiamos, as pessoas às quais ouvimos para debater assuntos que nos interessamos, ou então para transmitir informações que desconhecemos, pessoas que vamos acreditar, pessoas que realmente vão estar ali falando e vamos nem pensar, não, será que isso é verdade ou não? Porque confiamos na imagem dela, isso vale muito. E a informação, ela é um monopólio, seja na TV, no rádio ou na internet. Mas situações como essa sempre irão nos lembrar. E existem pessoas que vão criar informações e vincular falsas histórias. Até mesmo ampliar o sofrimento daqueles que acabaram de perder alguém para lucrar, para monetizar e para enriquecer. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilha, dá o seu like. Espero que você tenha gostado da participação da doutora Sandra no vídeo. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho, já está disponível no meu site, ou você pode adquirir pelo meu Instagram. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto ele precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. Esse livro tem mais reviravoltas do que você consegue imaginar, é escrito em formato roteiro. O livro vai autografado se você quiser, com um pôster exclusivo, marcadores também, e a entrega acontece para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode me seguir no Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram, onde tem bastidores, tem um canal lá muito legal, onde tem toda semana está acontecendo votações extraordinárias. Então eu conto com a sua participação, tem sido muito divertido. A gente se vê no próximo caso e não esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal! Henner nasceu em um berço de ouro, segundo as aparências. Mas os sinais já estavam lá. E hoje aqui, a história completa vai ser contada. Do começo, da persistência, do sucesso. Me chame pelo seu nome. E o princípio da queda, do que parecia ser um dos nomes mais proeminentes da década. Agora é um escândalo.